Bom, então, a primeira questão a ser enfrentada agora nesse vídeo é saber se a pessoa que faz as manobras abortivas durante a gravidez tem a vida intrauterina com expectativa de vida extrauterina, que não é desejada pela gestante, ela faz uso de medicamento, ela passa mal e o feto, em algum momento, nasce morto. Então, interrompe a gravidez com a morte do feto. Não há dúvida, é crime de aborto. O problema é quando ela pratica as manobras abortivas, toma um remédio lá, por exemplo, e no primeiro momento não produz esse aborto. Algum tempo passa, ela expulsa essa criança em razão daquelas manobras abortivas. A criança vem à luz viva. Ela vem à luz viva, mas acaba morrendo. E é detectado, é diagnosticado que a causa médica da morte foi as manobras que ela fez durante a gravidez. Então, nasceu com vida e morreu depois em razão das complicações provocadas pela prática da manobra abortiva. É aborto ou não é aborto? Se você parar para pensar, eu conceituei o aborto, lógico, eu sou papagaio de pirata, eu repito o que está lá na doutrina e jurisprudência, isso não é criação minha. Então, aborto é a interrupção da gravidez com a morte do concepto, com a morte do feto. E nesse último exemplo, houve a interrupção da gravidez, que em razão do remédio ela acabou, dando à luz à criança. Então houve a interrupção da gravidez, só que não houve a morte do feto, porque o feto nasceu vivo. Então você poderia, de forma assodada, apressada, concluir que isso não é crime de aborto. Na verdade, não é crime de aborto consumado, porque ela não conseguiu consumar o aborto, mas é um crime de aborto tentado, ela tentou abortar. Mas essa conclusão é equivocada. Professor, como que é equivocada? Se o conceito de aborto é a interrupção da gravidez com a morte do feto, e você está me trazendo um exemplo em que houve a interrupção da gravidez sem a morte do feto, porque no exemplo o feto nasceu vivo, isso é crime de aborto tentado. Não é. Não é se você conseguir diagnosticar que nasceu vivo, mas morreu em razão das manobras abortivas. Não, professor, mas na hora que o feto morreu não tinha mais gravidez nenhuma. Então não posso dizer que houve a interrupção da gravidez com a morte do concepto, com a morte do feto. Gente, nós temos que lembrar do artigo 4º do Código Penal. O artigo 4º do Código Penal, ele trata do tempo do crime. Quando você tem um crime em que a ação criminosa foi no momento e o resultado criminoso foi em um segundo momento, o que importa é o momento da ação criminosa. O artigo 4º do Código Penal adotou a teoria da atividade. Por exemplo, o camarada tem 17 anos, 11 meses, 29 dias. Amanhã completa 18 anos. E esse camarada menor, hoje ainda é menor, efetua um disparo contra uma vítima querendo matá-la, disparo na cabeça, e acerta a vítima, na véspera de completar 18 anos. Só que a vítima não morreu no primeiro momento, ela foi socorrida e ficou lutando entre a vida e a morte por uma semana, até que ela venha a óbito. Então nós temos a seguinte situação: no momento da ação delituosa, o agente era menor. Mas quando o resultado efetivamente ocorreu, o agente era maior. E aí, eu considero o momento da ação ou o momento do resultado? Eu considero que ele era um menor, um adolescente, infrator, que não praticou crime, e sim um ato infracional, ou considero que ele é um criminoso? Artigo 4º do Código Penal. Tenho que levar em consideração o momento da ação. E no momento da ação, ele era menor de 18 anos. Então, esse camarada não vai responder por crime de homicídio. Vai responder pelo ato infracional semelhante, análogo ao crime de homicídio. Ok? Outro exemplo, o cidadão, ele
tem, sei lá, 13 anos. A vítima tem 13 anos, 11 meses e 29 dias. Um assassino, um matador de aluguel, um desafeto de uma facção rival, maior de idade, o autor do crime maior de idade, dispara contra essa vítima que no dia do ataque, no dia da ação criminosa, tinha menos de 14 anos. Foi socorrida, ficou lutando entre a vida e a morte e depois de uma semana vem a óbito. Se vocês repararem lá no artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, estabelece uma causa de aumento de pena quando a vítima é menor de 14 anos. Nesse caso, eu considero que a vítima era menor de 14 e aumento a pena, ou considero que ela era maior de 14 e não aumenta a pena? Porque no momento da ação criminosa ela tinha 13 anos, mas no momento em que efetivamente a vítima veio a óbito, ela já tinha mais de 14 anos e 6 dias, digamos assim. Não era menor de 14. Mais uma vez, o artigo 4º é chamado para resolver essa questão. O que importa é o momento da ação criminosa. Quanto ao tempo do crime, o que importa é o momento da ação criminosa. Voltando para o nosso caso aqui do aborto, é a mesma coisa. Você tem o momento da ação criminosa, ou seja, quando essa gestante tomou um medicamento abortivo. Nesse momento, não houve a morte do feto. Até se interrompeu a gravidez. A vítima nasceu com vida, depois de um tempo, acabou vindo a óbito. E fica diagnosticado que esse óbito foi em decorrência das manobras abortivas que causaram complicações que, no final das contas, levou a óbito a essa criança. Então, pergunto, no momento da ação criminosa existia uma gravidez. No momento do resultado morte, não havia gravidez. E aí, eu levo em consideração o momento da ação criminosa ou o momento do resultado criminoso? Mais uma vez, o artigo 4º responde a questão. Então, tem que levar em conta o momento da ação criminosa. No momento da ação criminosa, nós tínhamos uma gravidez e tínhamos um feto. Então, é isso que vai ser levado em conta pelo juiz. E a vítima, e o autor, a autora, no caso, vai responder por crime de aborto, embora não tenha havido uma interrupção da gravidez com morte do feto. Teve interrupção da gravidez com o nascimento, com vida e depois a morte do feto. Mas o artigo 4º responde e justifica o porquê da nossa conclusão. Mais uma vez, conto com vocês lá no Direito 1/4, ok? Probus EAD, vários cursos para vocês. Um abraço e até a próxima.